Dias, irmãos e ouvintes da Rádio São Francisco. Em primeiro lugar, eu queria pedir orações a todos, mas não só oração, mas ação, participação, nesta angústia que está invadindo a todos nós. Nós estamos dependendo agora dos nossos deputados e senadores para uma decisão que seria histórica e seria trágica. O Brasil será ou não um matador de crianças. Isto é, com a lei do aborto ampliada e solidificada, nós nos tornaríamos uma das nações que, afinal, pode legitimamente e legalmente matar seus filhos. Isto é realmente uma situação terrível, porque um povo que mata seus filhos perde o direito de sobreviver. Na verdade, é o valor que se dá à criança que faz com que uma nação assegure o seu futuro. Para nós cristãos, o drama é muito mais grave. Não se trata apenas de eliminar uma vida, mas eliminar uma vida sem lhe dar chance alguma de se pronunciar, de se defender. Nem nos filmes de faroeste se admite que alguém mate pelas costas, sem que o inimigo tenha alguma chance de responder. Por outro lado, não se trata de uma pessoa qualquer, mas de um filho. E esse filho é eliminado sem outra chance de, inclusive, batizar-se. Ora, é um problema muitíssimo sério que mostra toda a frieza e a degradação da sociedade moderna. O aborto é um assassinato com hora marcada. E algo aqui de terrível, porque enquanto se defendem as baleias, enquanto se defendem lá os jacarés do Pantanal, e se cria um verdadeiro terremoto para defendê-los, nós tranquilamente aceitamos não só eliminar os nossos filhos, mas até usá-los depois para outras coisas, por exemplo, para cosméticos. Vamos parar um pouco, pelo amor de Deus, vamos pensar que a maior demonstração de ódio a Deus é a eliminação da sua imagem. E a sua imagem é algo que realmente mostra tanto amor e tanta delicadeza. Cada criança que nasce é uma oportunidade que Deus dá para que o mundo seja melhor, recomece de novo. Não há razão nenhuma, não há justificação nenhuma desta cultura da morte de que fala tanto o Papa João Paulo II. É preciso defender as crianças, inclusive para que nós tenhamos seguro o nosso direito de sobreviver. Rezemos para que os nossos legisladores não nos tornem um país de assassinos legais de crianças inocentes. Eu queria ao mesmo tempo pedir a todos que rezem e se interessem pela nossa faculdade de filosofia. Por ora temos apenas o curso de filosofia. Os exames serão realizados, se Deus quiser, em dezembro. E as inscrições logo serão abertas. Já tivemos o primeiro encontro com o departamento do Ministério da Educação encarregado desta área, e
o mais rápido possível, teremos aí os nossos cartazes, as nossas instruções para o curso de filosofia, que não é apenas um curso de embelezamento cultural, mas pelo contrário, é um curso de revisão, de aprofundamento, de correção, e ao mesmo tempo dá também às pessoas que o fazem com dignidade, digamos assim, o direito de lecionar a filosofia, é claro, mas também história, também psicologia, também sociologia e, claro, filosofia da educação. Nós estamos esperando que o nosso governo abra esse leque de possibilidades, principalmente trazendo de volta aos segundos ciclos a disciplina de filosofia, que é tão fundamental para a vida humana e para a ciência. Segundo o depoimento de um prêmio Nobel da Física, a filosofia devia ser lecionada em todas as universidades. E, na verdade, ninguém deveria arriscar-se a entrar na ciência sem, pelo menos, uma introdução à filosofia. Kastler, físico, prêmio Nobel de 1966. Vamos agora olhar um bocadinho os nossos santos desta semana. Dia 26, terça-feira, é dia de São Cosme e São Damião. São dois santos médicos do Oriente que se dedicaram muito às crianças e se tornaram depois como irmãos mártires, oferecendo ao mundo realmente um testemunho extraordinário. E renunciaram a tudo para não perder a fé em Jesus. No dia 27, um grande santo, desses santos que marcaram toda a história da igreja, não só o seu tempo, e a encheram de tantas graças e tantas bênçãos. São Vicente de Paulo, esse homem extraordinário que torna-se padre, talvez mais por interesse, e que depois é convertido pela graça de Deus. Feito escravo, ele acaba repensando a sua vida e consegue voltar para a liberdade com uma alma extraordinária de apóstolo. Aquele homem fantástico que se dedicou inteiramente aos seus irmãos pequeninos como o mais humilde deles e que sabia estar tão bem diante dos grandes para convencê-los a compreender a grande lição dos pobres. Os pobres não só existem para que a gente exerça a caridade, mas os pobres existem para nos enriquecerem com as suas lições de humildade e com a oportunidade que eles nos dão de sair do próprio egoísmo, de vencer a própria avareza. Dia 28, se Deus quiser, às 6h30, eu estarei celebrando a missa no Mosteiro de Santa Clara. É dia de São Venceslau, um grande santo rei que morre mártir, porque ele realmente quis fazer do seu governo a expressão do próprio poder de Deus, que Deus confia aos homens para servir os homens. Isto, é claro, não agradou aos nobres do seu tempo, que preferiam continuar levando a vida paganizada, que era propriamente o que se vivia na corte.
No dia 29, os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Vamos voltar à devoção aos santos anjos e santos arcanjos. Eu mesmo quero lembrar ou avisar, como foi decidido na última reunião do Conselho Presbiteral, que nós teremos a partir desse dia a função de exorcista na diocese. Serão 2 exorcistas nomeados para acompanhar, sob a proteção de São Miguel, de São Gabriel e de São Rafael, acompanhar esse drama terrível de pessoas que são atormentadas pelo demônio. Não falo de uma doença qualquer, não falo de uma perturbação qualquer, mas de uma real perturbação demoníaca. Serão os padres Luiz Ilti e padre Fernando de Vila Formosa. No dia 30, a festa é de São Jerônimo, grande santo que dedicou a sua vida inteira à Sagrada Escritura, à Bíblia. Foi ele que reviu todas as traduções antigas para o latim e ele que fez profundíssimos estudos sobre cada um dos livros da Sagrada Escritura. Um homem que viveu para a oração, para a penitência e para o estudo. E por isso se tornou realmente um grande tesouro para todos nós. Meus caríssimos irmãos, vamos retomar o nosso catecismo. E eu estou aqui abrindo na página 29, o número 51. Deus nos criou, mas não só a nós Ele criou. Ele criou a terra, Ele criou as plantas, Ele criou os animais, Ele criou o homem, mas criou os anjos também. E se Ele se manifesta de uma forma realmente maravilhosa e poderosíssima, numa flor que Ele faz, num átomo que Ele monta, na perfeição dos órgãos de um animal. No entanto, Ele se espelha de um modo muito particular no homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Porque Ele não é apenas uma obra de Deus, mas Ele é alguma coisa que o reflete de uma forma muito especial, pela inteligência, pela vontade, o amor. E é, acima de tudo, por esta capacidade de diálogo com Deus. Deus fala com o homem. Deus que, como diz São Paulo a Timóteo, habita numa luz inacessível, Ele quer comunicar-se conosco. E conosco Ele pode falar. Conosco Ele pode comunicar-se. E ele faz isso de muitas maneiras. Aliás, no início da carta aos Hebreus, se diz exatamente que Deus se comunicou ao homem de muitas maneiras. A última, a grande revelação, é Ele comunicar-se através de seu Filho, que se faz homem para nos salvar. Como diz Santo Irineu, o Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Evidentemente, ao criar o universo, Ele já estabeleceu um primeiro contato conosco. Porque, como diz o próprio São Paulo na carta aos Romanos, quando o homem vê o universo, quando o homem vê as coisas do mundo,
E se ele não consegue pensar naquele que criou este mundo, naquele que se revela em toda a sua perfeição e beleza, por exemplo, numa flor, numa borboleta, numa estrela, então ele não tem desculpa nenhuma. Porque como é que ele pode admirar a obra e não pensa no seu autor? Como se diante de um quadro eu simplesmente ficasse diante do quadro sem pensar nos dotes maravilhosos do artista. Nós vamos continuar nesta linha de reflexões para mostrar como Deus está sempre querendo entrar em contato conosco. Vamos responder a essa vontade de Deus que, porque nos ama, quer falar conosco. Quando a gente ama alguém, não se cansa de falar com ele. Deus não se cansa de procurar o diálogo com o homem. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre, e vos livre do maligno.